Administração Financeira 2, aula Financiamentos, aula 2. Esta aula está gravada em 4 vídeos, essas 4 partes. Primeira parte, introdução. Grandes e pequenas empresas precisam de capital de longo prazo. E essa é uma questão muito importante para o Brasil, porque o Brasil sempre teve juros muito altos e fontes de financiamento, quando olhamos capital de terceiros, focadas no curto prazo. São poucas as fontes de longo prazo no Brasil. Desenvolveram mais nos últimos anos, mas quando olhamos as curvas de juros no Brasil comparativamente a outros países do mundo, principalmente os países desenvolvidos, países onde as empresas brasileiras concorrem com as empresas desses países, as curvas do Brasil mostram ainda juros muito altos. Nós temos juros de curtíssimo prazo, esse DI de um dia, essa Selic, em níveis mais baixos, mas os juros futuros para as maturidades de 5, 10 anos, ainda em níveis muito altos. Então, o financiamento de longo prazo é uma questão ainda importante para o financiamento das empresas brasileiras. Em relação a curto ou longo prazo, a decisão da empresa de colocar capital de curto e longo prazo, eu trago um trecho aqui onde eu analisei esse autor, Diamond, esse texto acadêmico dele de 1991, eu analisei esse texto na minha tese de livre docência. Ele tem um ponto muito importante que eu trago para esta aula, que é um trade-off que tem da decisão quando a empresa vai tomar a decisão de tomar recurso de curto ou de longo prazo. Primeiro, o conceito de liquidez, para entendermos o ponto deste autor. Risco de liquidez deve ser visto aqui como o risco dos credores não desejarem refinanciar a firma, a empresa, quando aparecer alguma notícia ruim. Nas palavras do autor, aqui está a citação completa desse texto que vocês podem checar. E aí a empresa tem na escolha do prazo, na escolha da maturidade, o que esses autores trataram como uma trade-off entre a preferência do tomador por dívidas de curto prazo devido à informação privada sobre o risco de crédito, o credit rating futuro e o risco de liquidez. Ou seja, se o gestor tem na mão informações que o mercado não tem, de que no futuro ele terá uma boa condição de crédito, melhor que o risco de liquidez, isso é um incentivo para quê? Para que ele tome recurso no quê? No curto prazo, que ele sabe que o refinanciamento será fácil. Veja que é um trade-off entre o benefício da dívida de curto prazo. A dívida de curto prazo tem custo menor. Ela, se vem uma notícia melhor de risco de crédito da própria empresa, as rolagens se dão em condições melhores. E isso significa essa capacidade de captar no curto prazo pode ser uma sinalização positiva para os investidores, para os credores. Por quê? Se a empresa está captando no curto prazo, significa que ela confia na sua capacidade de refinanciamento. E aí ela tem que contrabalançar isso com o quê? Com o risco de não conseguir se refinanciar. Essa é um dilema na mão do gestor. E aí ele chega ao modelo que é o seguinte: tomadores com boa classificação de crédito, com bom rating, cujo risco de liquidez é menor que os efeitos favoráveis das notícias que virão, que ele privadamente detém, escolhem dívidas de curto prazo. Tomadores com crédito mais baixo, com rating mais baixo, cujo risco de liquidez supera os efeitos informacionais positivos, escolhem dívida de longo prazo. E tomadores, quando a classificação de crédito é muito baixo, por não conseguir acessar
dívida de longo prazo ficam no curto prazo. Ou seja, no curto prazo ficariam as empresas muito boas, que não temem o refinanciamento, e as empresas que não conseguem, por baixa qualidade de crédito, por baixo rating, acessar o longo prazo. E o que interessa aqui para nós, nesta aula, é justamente o quê? O dilema, a dificuldade que há para os gestores escolherem a sua estrutura de capital, entre esse ponto específico da estrutura de capital, entre financiamento de curto prazo e financiamento de longo prazo. Voltando, independentemente dessa escolha de curto e longo prazo, as empresas precisam de financiamento de longo prazo. Vamos considerar isso como uma condição para que a empresa prossiga. Independentemente da quantidade, da participação que ela coloca no curto e no longo prazo, ela precisa de financiamento de longo prazo. O financiamento de longo prazo ele tem muita relação com o estágio de desenvolvimento da empresa. E nós vamos começar com as empresas em estágio inicial, que muitas vezes não é nem uma empresa ainda, é apenas uma ideia, é apenas uma possibilidade de um empreendimento. E nós começamos com essas empresas, ou seja, com as empresas que estão nascendo para pensar o financiamento de longo prazo. E esse financiamento de longo prazo nós temos que olhar o quê? Capital próprio. Por quê? Os bancos emprestam. Se você é um empreendedor, se você tem ideia, você precisa de dinheiro para desenvolver aquela ideia. O banco empresta. O banco de crédito, ele não é desenhado para financiar essas ideias, para financiar o quê? Ideia que está nascendo, ideia que um dia pode se transformar numa empresa. O banco de crédito, o banco tradicional, não está na nossa atividade econômica para isto. Então você precisa do quê? Você precisa de capital próprio, você precisa de investidor, você precisa de sócio. Quem está no estágio inicial vai buscar o quê? Vai buscar sócios. E aí nós temos uma indústria grande e crescente que são investidores dispostos a ser sócios de quem tem negócios em potencial, de quem tem ideias que podem o quê? Virar negócio. Aí nós temos algumas categorias. Primeiro, investidores anjos, né? Que são aqueles no estágio inicial mesmo, aqueles que apostam em alguém que tem uma ideia, vai colocar dinheiro, vai ajudar a organizar, vai tirar a empresa de uma informalidade extrema para um processo formal que inicia ali. Há muitos investidores anjos que são informais, você tem uma ideia, seu pai ou pode ser um investidor anjo, um familiar, etc. E há investidores anjos profissionais, que aceitam a ideia de algum empreendedor e começa, junto com aquele empreendedor, organizar o negócio, organizar aquela empresa. Depois nós temos os Venture Capital, que já são já são maiores, é uma indústria de fundos. Os investidores colocam dinheiro num Venture Capital, num fundo, e esses fundos vão colocar dinheiro em empresas que estão, vamos falar assim, num segundo estágio, empresas que já, vamos dizer, passaram por esse estágio inicial, empresas que já estão minimamente organizadas, que foram minimamente organizadas por esses investidores iniciais, investidores que organizaram aquele empreendimento que estava estava nascendo. Aqui nós colocamos essas duas categorias, mas quando olhamos de forma mais ampla, nós temos mais duas categorias aqui. Que às vezes se confunde, não há uma definição muito clara. Nós temos aqui o seed capital, ou capital semente, né? Às vezes chamado de seed money também, que está ali
alimentando de capital as empresas no seu estágio inicial, e depois nós temos aqui os private equity, que são o quê? Já são fundos maiores colocando dinheiro em empresas ainda fechadas, empresas que estão, vamos dizer assim, nas primeiras fases de crescimento, mas já sinalizando que podem virar empresa grande. Então, nós podemos pensar essas categorias, há muito material na internet para vocês entenderem isto. E tem um ponto importante aqui, que é o seguinte, são todas fontes de capital próprio, são investidores, são sócios. Eles estão olhando médio e longo prazos, eles estão olhando muito o crescimento. Voltem naquela nossa fórmula do modelo de desconto de dividendos, a letra G lá do crescimento. Veja como a letra G é importante para o valor. Eles estão olhando muito o crescimento, eles olham empresas que têm tamanho, que têm potencial de crescimento, eles olham o ganho de capital. Voltem na nossa formulação que vocês vão entender muito bem a lógica desses investidores, a lógica de investidor que está procurando um sócio que tem uma ideia que pode virar um negócio grande, uma empresa grande com potencial muito grande de crescimento. E esses investidores, o negócio deles é identificar negócio em potencial, transformar isto e sair disso. Eles têm estratégia de saída, estratégia de venda, estratégia de abertura de capital. Então nós temos aqui os private, que muitas vezes entram numa empresa que é fechada, terminam o processo de organização, de formalização e preparam essas empresas para quê? Para uma abertura de capital. O tamanho é um problema. Esses investidores olham, eles não têm tempo e há um custo de escala aqui. Empresas muito pequenas são um problema, eles precisam gastar tempo para analisar uma empresa, para preparar uma empresa. Se aquela empresa é muito pequena, o custo de preparação, o custo de organização não justifica para uma empresa muito pequena. Então, é preciso negócios que tenham o quê? Potencial de virar negócio grande. Então, reforçando alguns pontos, esses investidores aportam recursos, mas eles têm que estar convencidos da viabilidade. E aqui tem um ponto interessante para a nossa área, para a área de finanças, para a área principalmente de contabilidade, que é informação, organização da informação. Aí, os investidores, aqueles engenheiros, aqueles químicos que têm ideias, muitas vezes falta capacidade administrativa, capacidade de estruturar um negócio, capacidade de organizar, de administrar, capacidade de organizar a informação, de montar um plano de negócio, de fazer projeção, de projetar DRE, de fazer um balanço, de projetar um balanço. E aqui tem um potencial muito grande para nós das áreas de finanças, de contabilidade. Os investidores, aqueles sejam um investidor anjo, seja um que está num fundo organizando, olhando a empresa, eles vão trazer essa capacidade aqui para os empreendedores, eles vão suprir esta necessidade. E aqui é um potencial para profissionais da nossa área. Aqui algumas notícias exemplificando, né? Então, só mostrando como é uma indústria crescente com muita gente. Aqui, olha, CEOs investem e ajudam na gestão de startups. Olha só, montaram, são grandes CEOs que vieram de grandes empresas, de empresas muito estruturadas que montaram BR Angels, né? Vamos falar assim, para investir em startups, ou seja, investidores anjos organizados num fundo, né? É um primeiro exemplo. Aqui uma outra iniciativa nessa mesma matéria, que é da Bewater, né? Olha só, investe em empresas mais consolidadas, com receita na casa de 100 milhões, olha a questão do tamanho aqui. Veja só, investimos naquelas empresas de porte intermediário, consideradas pequenas para os privates,
e grandes demais para os Venture Capital. Então veja que eles aqui, naquela escala anjo, seed, venture e private, de um para o outro vai aumentando a formalização, a organização e também o tamanho. Aqui eles estão colocando alguma coisa entre o foco deles, entre os venture e os private. Para quê? Para provavelmente depois levarem a empresa para um estágio posterior, possivelmente de abertura de capital. Voltando à questão dos bancos, vale a pena destacar o seguinte: os bancos tradicionais, os bancos de crédito, eles não emprestam para as ideias, para as empresas que estão nascendo, mas o setor está passando por muita transformação. Os bancos não emprestam, mas eles atuam por meio de outras empresas ou veículos. Eu trouxe aqui o exemplo do Kinea, que é um fundo de investimentos do Itaú, e dentro do Kinea tem privates, tem Kinea Private Equity e vários fundos. Olha, o Kinea 1, 2, 3, eles investem entre 100 milhões e 450 milhões em empresas de médio e grande porte. Olha como a questão do tamanho aqui é importante, mas veja que o private, naquela nossa escala, ele é o último estágio antes da abertura de capital. Uma ideia, uma empresa nascendo, ela vai ter que primeiro achar o seu investidor anjo. Aí, quando se chega no private, nós já estamos falando de coisa muito grande, né? Então, olha só, o Kinea Private, já nessa história aqui, nessa matéria, investiu 1,7 bilhão em 11 companhias. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que os bancos diretamente, os bancos de crédito, não vão investir em empresas, mas estão criando veículos, estão criando empresas para quê? Para participar desta indústria, que é uma indústria, vamos falar assim, de dinheiro para fazer parte do capital próprio de empresas. Desde empresas que estão nascendo, de ideias que estão nascendo, até empresas que já estão numa fase muito desenvolvida, que tem um tamanho muito significativo. Este é um ponto interessante e ilustra aqui na nossa disciplina o que? Fontes de capital próprio, que é o primeiro capital de longo prazo de uma empresa. Com isso, nós terminamos a parte 1, introdução da aula Financiamentos, aula 2. Qualquer comentário sobre essa aula, por favor, envie-me um e-mail. No próximo vídeo, parte 2, emissão pública.